Nem toda chuva é inverno, nem toda seca é verão. Aqui nós estamos fazendo uma relação entre as estações do ano e a disponibilidade de água. Aqui nós estamos caminhando numa trilha do gado, mas também de pessoas, talvez até de automóveis, motos. E a gente vê que com a chuva escorreu água aqui, recentemente. Enquanto que a gente vê aqui nas laterais, fora da trilha, nenhuma água escorreu. Porque a trilha, o terreno está compactado pelos cascos dos animais, do gado, por exemplo. E o solo aqui foi arrancado pelos cascos dos animais, talvez até pela lama do trator. A gente vê que não nasce plantas. E isso é necessário, porque se tivesse o solo aí na chuva, o gado ia atolar nesse solo, porque o solo é constituído de massa orgânica também, minerais, e a infiltração de água no solo é facilitada. Ao mesmo tempo que essa água é armazenada nas lacunas que existem na estrutura do solo, enquanto que abaixo do solo está o subsolo rígido que a gente está vendo aqui, duro, feito pedra, onde a água não penetra, não se infiltra, onde a água não é drenada, e pelo fato de haver uma pequena inclinação nesse terreno, a água corre por gravidade das partes altas para as partes baixas. Enquanto que no solo, ao redor, alguma água escorreu, mas muito devagar aqui, fazendo essas maretas de plantas secas, de bagaço de plantas. Mas muito reduzida aqui a água corrente. Praticamente não existe. Significa dizer que essa água foi drenada no solo e depois de um certo tempo nas plantas. Que essas plantas que a gente está vendo aqui nascendo folhas, brotando folhas, era tudo pelada antes da chuva. Nenhuma planta aqui tinha folha dessas árvores e arbustos. Então a gente vê como a água, ela é o principal elemento da vida. Porque tinha todos os outros elementos aí da natureza, como a energia luminosa e calorífica do sol, gases atmosféricos. Mas se não tem água, não tem plantas, não tem vida, não tem animais. E a gente sabe, cientificamente, que as plantas, os vegetais só foram criados depois que foi criada a chuva, que é água doce no estado líquido, que é o terceiro elemento da natureza. E aqui a gente vê já tudo enfolhada, com folhas bem recentes, tenras as folhas, por conta dessa chuva. E sem a chuva, tudo aqui era pelado, cinzento, sem folhas. E essas plantas se revigoraram, no caso as árvores e arbustos, enquanto no chão a relva e as gramíneas
surgiram em consequência da chuva, ou seja, com a presença de umidade no solo. Incrivelmente, a gente caminhando aqui achou uma jurema no meio de outras tantas, já com flores. E a gente explicou que choveu aqui no dia 6, 7 e 8 do mês de fevereiro. Nós estamos mais ou menos a 8 dias da chuva. E durante esses dias, essa jurema criou folhas. E depois que criou folhas, criou flores. Porque não existe flor numa planta pelada. Então extraordinariamente uma situação extraordinária aqui no meio dessa vegetação. Uma planta já com flores. Quando a gente sabe que aqui só tem solo úmido. Nesses últimos 6 meses, agora recentemente com as chuvas que aconteceu aqui 70 milímetros. E já foi suficiente para a planta tirar do chão a água que precisa, se restaurando, porque planta sem água não tem vida, porque 60% da massa vegetal de uma planta se constitui de massa de água, e tem que ser água doce no estado líquido, que é o terceiro elemento. E o que acontece é que determinadas plantas certamente dispõem de recursos biológicos para se reproduzir, que não é comum em outras plantas da mesma espécie. Ou poderíamos dizer que essa planta ainda guarda elementos biológicos de quando escolheu esse lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Inclusive o homem. O homem, como animal, ele necessita de água todo dia. Porque 80% do nosso sangue se constitui de água. E na massa encefálica, 90% de água. E por isso, pelo fato de que existia um período seco, sem chuvas, o homem foi criando mecanismos para ter água doce das chuvas armazenada, o que ele chama de reservatório. Aí nós chegamos num reservatório, num açude. E aí a gente vai saber que tipo de água esse açude armazenou. A água que caiu lá para o dia 6, 7 e 8 desse mês. A gente vê aqui até ossos de animais que morreram de fome ou de sede porque não tinha água no solo, porque não tinha água para beber. Aqui nas margens do açude. E toda essa massa orgânica do animal foi levado pela água das chuvas para o açude. Então o açude não pode se dizer que no açude existe água potável. Toda a qualidade de situação, pelo menos 80 elementos químicos, físicos e orgânicos que fazem parte do solo, a água da chuva arrasta para dentro do reservatório. Aí tem massa orgânica decomposta de todas as espécies de animais e vegetais. E a gente vê a quantidade de água desse líquido que se perdeu. Então, durante as chuvas, nós estamos caminhando aqui no limite onde chegou a represa. A represa já recuou mais de 1 metro em determinados pontos, porque a água é um fluido. Ela está sempre
tentando ocupar os espaços que são o seu recipiente. Evapora para a atmosfera para compor a umidade do ar, para formar nuvens. Então a água tem essa característica. Quando bateu na litosfera, ocupou o corpo dos vegetais, o corpo dos animais. Parte foi água corrente, escorreu para as depressões do terreno, onde o homem fez o açude. E a gente vê essas plantas aí até floridas, que são plantas que só nascem na época das chuvas. Depois que a água se armazenou aqui, há 8 dias atrás. Então veja como a água, baseando-se na lei da mecânica dos fluidos, se comportou. A água foi arrastando das partes altas toda a massa orgânica decomposta, que a água tinha pressão, força para arrastar, e está tudo aqui no açude. Então hoje tem gente que bebe água de açude, isso é água boa. Aí só pela cor. E a gente vê, inclusive, nos blogs da vida que existe na internet, os rios arrastando aquele turbilhão de sujeira. Então a água da chuva era água cristalina, inodora, ou seja, não tinha cor. Aliás, não tinha odor. Insípida, não tinha sabor. Mas quando bateu no chão, pela lei desse fluido que é a água, a gente vê até que a água aqui passou arrastando a matéria orgânica vegetal decomposta, o que secou. A gente vê até as ondas, que é a onda da água, arrastando por gravidade essa água das partes altas para a depressão do terreno, no caso um rio, um açude. Então caiu 70 milímetros de chuva aqui. Parte desse líquido que está aí, que a gente não pode chamar de água, pela cor, já nós como seres humanos, somos racionais, já podemos chegar à conclusão que aí não é água potável. Armazenou aí esse líquido com 70 milímetros de chuva, porque pouca água foi arrastada aqui das partes altas para as baixadas, para os riachos, porque o solo, o chão seco foi absorvendo essa água durante 3 dias, dia 6, 7 e 8 de fevereiro. Então, o homem precisa de água todos os dias. O homem é o ser vivo que mais depende de água, mas não é só água como qualquer água não, ele depende de água potável, água doce, que é cuja fonte é a chuva. Então o homem já tem tecnologia, só que a maioria da humanidade ignora, para captar a água da chuva sem contato com o chão. A gente viu que isso aí não é água. Água de um açude. Qual é o açude que não tem essa mesma composição que está aí, desse líquido? Isso é água no estado do lixo. Mas como é que o homem ainda não aprendeu? Aí a gente vê o homem com a danação de doenças até estranhas. Porque, como a gente disse, o homem tem 80% de água no sangue, imagino que é o mesmo dos animais. Mas tem uma massa encefálica, que nos torna racionais, a massa encefálica, com os neurônios, que tem que ser tratada com cuidado, para poder o homem ser inteligente, racional. Não é qualquer água que o homem vai beber. Mesmo porque os rins são filtros. E quando o homem bebe um lixo desse, a gente, não, mas lá no açude de tal lugar, a água é clarinha,
de fato aí vai haver uma decantação desse material, mas a maioria da porosidade desses seres estranhos, desse material estranho que está aí nessa água, dando essa cor, não vai decantar. E não existe nenhum tratamento conhecido do homem que possa transformar isso aí em água potável. Mas eles é para o gado. Ele já chama o gado de bicho, já é uma forma de menosprezo com as necessidades biológicas do animal. Mas isso não vai dar certo. Vai trazer doenças estranhas. Então só um homem tomar banho aí num negócio desse, a sua pele já vai sofrer extraordinariamente. Se botar esse líquido no corpo de uma planta, ela vai deixar de respirar, transpirar, de processar fotossíntese, porque vai bloqueando os poros. São poros microscópicos. Isso aí é como se alguém cimentasse, botasse cimento na planta. Enquanto que se botar no tronco da planta, só para ser alcançado pela raiz, não há problema algum. Porque inclusive aí tem minerais, nutrientes minerais que a planta utiliza. Enquanto que o animal, no caso o homem, não pode beber esse líquido com esses nutrientes minerais, porque nós recebemos os nutrientes minerais por intermédio da alimentação. Alimentação que é basicamente oriunda das plantas, do reino vegetal. Então nós mostramos aqui que o homem já tem tecnologia para contornar esse grande problema que é a água se tornar esse lixo que a gente está vendo aí, a água da chuva. Então aí tem pelo menos 70 elementos químicos, físicos e orgânicos que são da litosfera, mas não fazem parte da água. Então o açude seria parte da hidrosfera, que inclui as lagoas, inclui os rios, o mar, que é os oceanos. E como eu já disse, nós já dissemos em outros vídeos, existe a vida de água salgada nos oceanos e a vida de água doce nos continentes, que a gente chama de terras emersas fora dos oceanos. Então o homem é o único ser vivo da Terra que pode ser considerado vida inteligente. E ele já deveria ter na sua tecnologia, incluído na sua tecnologia, uma forma de captar a água das chuvas sem contato com o chão, porque quando ela bate na litosfera, além dos elementos estranhos da água, mas que fazem parte da litosfera, tem também os esgotos do homem, tem os derivados de petróleo, até o asfalto que se desprende no atrito entre o pneu e o asfalto na rodovia, altamente prejudicial, e vai tudo para a água. E o homem não tem como filtrar essa água, como tirar esses elementos estranhos. Daí é água no estado lixo. Mas a água da chuva não tinha nada disso. Hoje a gente vê, por exemplo, o homem plantou, logo que choveu, botou milho e feijão lá, depois que arou a terra, com o trator, ele foi e plantou feijão, milho, e já vão 8 dias depois das chuvas e o solo está secando. E a planta tenra germinou enquanto o solo estava bastante úmido, mas com uma perda de água do solo é de 3 a 3,5 milímetros por dia, ou seja, até 3,5 litros por metro quadrado ao dia se perde do solo, da água, porque a água vai fluindo para outros espaços. O homem tem como pegar essa água para ela não fugir do jeito que ela vem da nuvem. E ele teria que ter essa água disponível junto do roçado, ou seja, da lavoura,
para quando faltar a chuva, ele botar água no solo para que a planta possa colher água. Ou seja, para que a planta encontre o solo úmido todos os dias. Porque, por exemplo, o milho e o feijão, que é a principal lavoura daqui dessa área, do plantio à colheita do grão seco são 90 dias. Pelo menos durante 70 dias, a planta tem que disponibilizar de umidade no solo para poder colher água. Porque a planta precisa de água todos os dias. E enquanto isso, como a gente disse, a fuga é de 3,5 litros de água por dia. Ou 3,5 litros de água que se pede por metro quadrado ao dia. E a raiz das plantas, da lavoura no caso, no momento, com 5 a 10 dias de vida, tem no máximo 3 centímetros de comprimento. E o solo começa a secar a partir da superfície. Então o homem, se não fizer uma forma de captar e armazenar água da chuva junto da sua plantação, com segurança, não pode ser em açude, como a gente viu, porque o açude depende do riacho. Não existe outra forma de o homem captar e armazenar água da chuva sem perda, sem fuga, a não ser em lona. Uma área de captação com lona impermeabilizada. E junto à área de captação de água, as cisternas com camisa de lona e coberta, para evitar que a água se contamine ou fuja, como é da lei da mecânica dos fluidos. Então são elementos que o homem poderia se adaptar e já resolver esse problema. Enquanto isso, nós estamos a cada dia diminuindo aqui a vida na terra, porque o homem foi destruindo com sua agricultura paleolítica e está passivo de não continuar vivo na terra por conta da falta de água. Porque a água doce no estado líquido é o que nos faz mover, que dá energia. E ela está se contaminando e se transformando em água salgada. E nós somos seres vivos de água doce.